Fala aí galera, beleza? Eu sou Ticai01 e sejam bem-vindos ao nosso canal Arena Geek Show. E olha a gente aqui para falar de Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. E esse penúltimo episódio da primeira temporada trouxe bastante coisa interessante, trouxe mistério e suspense. E galera, mais uma vez o Halbrand está envolvido em algum tipo de mistério. A gente vai falar sobre isso e muito mais. É claro que a gente vai fazer aquela análise esperta e vamos trazer aquelas teorias que acabam surgindo em cada episódio. Mas antes disso eu quero te lembrar, poxa, sua participação aqui no canal é muito importante. Então use os comentários aí para trocar aquela ideia sobre a série, falar o que você está achando. De repente você tem alguma teoria diferente da minha, ou viu alguma coisa que ninguém prestou atenção. Então vamos trocar aquela ideia para a gente ver o que todo mundo está achando e o que pode surgir antes do final dessa temporada. E outra coisa, esse vídeo é aquele vídeo simples, aquela troca de ideia entre amigos, como se eu estivesse sentado aqui na minha frente. Então fica tranquilo, não vai ter imagens, não vai ter vídeo, nada disso. É um bate-papo. E para fechar, dá aquela moral, poxa, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso é importante demais para o nosso crescimento. Agora vamos partir lá para o conteúdo, porque isso é muito importante. E galera, esse penúltimo episódio, como eu disse, trouxe algumas coisas interessantes, a gente vai abordar e deixou a gente bem ansioso aí para o final da temporada que vem no próximo episódio. Eu tenho quase certeza que nessa temporada a gente não vai saber quem é o Sauron. Isso aí vai ficar para a próxima temporada, porque realmente eles estão dando um jeito de embaralhar a nossa cabeça. Eles querem criar aquele suspense para lá na frente, de repente, pegar a gente de surpresa. E esse episódio, galera, trouxe essa questão aí de Mordor, né? A criação, o nascimento, o batizado de Mordor. Enfim, os orcs e o Adar conseguiram concluir o seu plano e criaram, né, a terra onde os orcs vão poder ser livres e circular, né, normalmente, já que a partir de agora o sol não vai mais afetar aquela região devido a toda aquela situação que o vulcão gerou. E com isso a gente acaba vendo ali os sobreviventes tentando se reagrupar. A gente vê a Galadriel com Tel, a gente vê ali também a Rainha Regente com Isildur, a gente vê o Elendil, todo mundo tentando ir até o acampamento que eles fizeram quando eles chegaram de Númenor. Então eles estão tentando reagrupar, a gente vai vendo ali a relação da Galadriel com o Tel, a gente vê que ela tá vendo, né, como é que o Tel tá raivoso, nervoso com toda a situação causada, se sentindo culpado. Eu acho que ela se vê muito no papel dele, tentando também acalmá-lo, contando sobre a questão do marido, né, do irmão, bem interessante essa parte. A gente vê a Rainha Regente, né, que está sem a visão, acabou ficando cega, a gente não sabe se é temporário, se é definitivo. A gente vê que ela pede ajuda ali do Isildur, o Isildur vai salvar os amigos e infelizmente um deles acaba morrendo, né, que é o Ótomo. Mas a gente vê também que ela pede ajuda do Isildur para tirar um pessoal ali da taberna e acaba que ela consegue tirar, mas o Isildur fica ali preso. A gente sabe que o Isildur não morreu porque ele é muito importante dentro dessa história, ele vai se tornar rei, é ele que vai tirar lá o anel do dedo do Sauron, então a gente sabe que ele vai voltar a aparecer, mas o Elendil acredita que ele está morto, né? O Elendil que é o pai dele. Então a gente vê também o Elendil bem nervoso, bem chateado, inclusive ele cogita, né? Ele fala que ele jamais deveria ter salvado a Galadriel, deveria ter deixado a Galadriel no mar. Mas eu acredito que isso é mais pela perda, né? Aquele momento de raiva quando ele sabe que perdeu o filho. E ele vai se recompor de tudo isso. Eles acabam se encontrando, né, dentro lá do acampamento que eles fizeram. Enfim, o Tel acha a mãe, acha o Arondir, a gente vê eles se abraçando ali, que é muito legal. Ele tinha, né, uma rejeição, mas criaram um vínculo no penúltimo episódio. Nesse episódio mostrou que ele sente, né, ele tem uma simpatia muito grande ali pelo Arondir. Então a gente vê toda essa comoção, esse retorno. E inclusive a gente vê ali o bate-papo da Galadriel com a rainha quase no final do episódio, a gente vê que ela tá pistola. A Rainha Regente tá pé da vida, ela não engoliu bem essa derrota, ela prometeu voltar, né, com o exército para encarar essa situação causada ali. E a gente vê que a Galadriel também, ela vai voltar ali para o seu reino para informar os elfos e começarem a se mobilizar para essa nova etapa, né, que teoricamente agora a guerra está de volta.
Mas a gente também vê uma questão ali muito interessante, meia cheia de mistério, que é a questão do Halbrand, galera. O Halbrand, a gente descobre que ele está vivo no final do episódio, né? Mas que ele está gravemente ferido e que ele foi achado vagando no cavalo. A gente não sabe como é que é aquela ferida, a gente não sabe se foi proposital, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então é mais um mistério envolvendo o Halbrand, um cara muito esperto, um cara muito inteligente, bom na batalha, que conseguiu, né, se safar de várias situações, mas pelo que parece se machucou feio nessa questão gerada pelo Ardar e pelos orcs. E por incrível que pareça, ele está indo para onde? Ele está indo para a cidade dos elfos. Então isso coloca a gente com a pulguinha de novo atrás da orelha. Por quê? Porque a gente sabe que o Sauron, antes de ser o Sauron, ele se torna amigo, né, dos elfos, né, o Senhor dos Presentes. E galera, uma coisa que eu estava pensando aqui, me fugiu a cabeça, eu não tinha parado para imaginar, fui lembrar agora, depois desse episódio, a gente sabe que o Sauron, ele ajuda a forjar, né, os Anéis de Poder. E a gente já viu que o Halbrand, ele trabalha com forja, ele é ferreiro. Então, para ele forjar uma arma ou forjar um anel, é quase que a mesma coisa. E eu não tinha me ligado nisso, de repente você já tinha se ligado. Então, ó, a gente tem várias coisas suspeitas por trás do Halbrand, então a gente tem que continuar ligado com ele. Outra coisa muito importante que a gente viu nesse episódio é o crescimento dos pés peludos, porque, enfim, eles estão começando a tomar iniciativas, né? Eles estão começando a buscar aquilo que eles acreditam, mesmo que tenham que sair da trilha. Porque a gente começa a ver ali, né, toda a relação que foi criada com aquele senhor, né, que eu vou começar a chamar aqui de mago, porque a gente tem quase certeza que ele é o nosso querido Gandalf, ainda mais depois desse episódio. Por quê, pessoal? A gente já disse nos vídeos anteriores que o Gandalf, ele tem uma relação muito forte, né, com os hobbits, que são os sucessores dos pés peludos, né? Os pés peludos são os antecessores dos hobbits. Então ele está criando um elo ali e a gente começa a ver que ele está, enfim, conseguindo utilizar o seu poder. A gente vê ele tentando, desde o início, ele tentando usar, sempre tendo falhas, cometendo erros, né, tendo efeitos colaterais, mas naquele momento ali da árvore, que ele consegue fazer as árvores voltarem à vida, né, frutificarem, a gente vê que existe ali a quebra daquele galho, mas acredito que aquilo ali fazia parte do processo, mas logo em seguida, num prazo aí de quase 12 horas, porque, né, os pés peludos vão dormir pela manhã, descobrem que deu certo, a gente vê que a magia dele deu certo. Então os pés peludos ficam contentes, estão ali juntando as frutas, né, tudo, para seguirem com a sua travessia, né, com a sua caminhada. Porém, a gente acaba encontrando os magos brancos ali, né? A gente vê os magos brancos na encosta, seguindo, né, os passos desse senhor que caiu na bola de fogo. E galera, a gente tem, né, aquela teoria que a gente deixou no outro vídeo, que eles são Istari, né? O que são os Istari? Os Istari são os Maias. Os Maias, quando eles vêm para a Terra-média em forma de pessoas, eles passam a ser chamados de Istari, ou também são conhecidos como os Sábios. Então a gente acredita que esses mantos brancos também sejam sábios, né, Istares, só que sejam aliados a Morgoth. Então, quando a gente vê eles ali manipulando o fogo, a gente acredita nessa hipótese, tá? Que eles são também Maiar, vindo para a Terra-média ali antes desse senhor, e que são aliados a Morgoth. Então essa é a nossa teoria em cima desses mantos brancos. Até porque a gente viu o Balrog, né, no final desse episódio. Então, ali naquele momento, depois de passar por uma dificuldade, né, já que esses mantos brancos eles botam fogo em tudo ali que os pés peludos recolheram, a Nori toma, né, a sua iniciativa de sair da trilha, e ela vê que ela acaba sendo apoiada pelos outros pés peludos, porque eles criaram um elo muito grande com aquele senhor que teve ali do lado deles ajudando eles. E isso para mim é uma prova crucial do que aquele senhor ali seja o Gandalf. Então a gente vê eles partindo para lá para ajudá-lo. E é algo que a gente acredita que deve ser bem explorado no próximo episódio. Além disso, nesse episódio a gente vê também a questão do Elrond e
o nosso querido Durin, o príncipe Durin. A gente vê o elo que eles têm de amizade que é muito forte. O Durin considera ele como irmão. E eles querem ali, o Durin principalmente quer ali ajudar o Elrond com a questão do Mithril, só que o rei não quer dar o braço a torcer. Só que ele não dá nenhum motivo, galera. Ele simplesmente fala, né, que ele não quer que as rochas caiam. Mas o Durin diz ali que ele consegue fazer aquela situação, né, de maneira cautelosa. Ele vai conseguir chegar ao Mithril, mas o rei não quer de maneira nenhuma que isso seja feito. Então o rei Durin está ali proibindo a mineração do Mithril, ele não quer. E aí no final do episódio a gente acaba vendo ali que ele pega, né, o Durin, o príncipe que conseguiu chamar o Elrond ali e fazer aquela escavação ali de maneira escondida, mas com calma. Ele enfim consegue chegar naquele veio de Mithril. Naquele momento, né, o rei pega eles ali com a boca na botija e acaba prendendo os dois, né, tira o filho de lá, na verdade, e acaba expulsando o Elrond da montanha. E depois daquilo ali a gente vê uma discussão muito forte, né, entre pai e filho, né, entre o rei e o príncipe, aonde tudo indica ali que o rei deserdou, né, o Durin. Ele tira ali, né, aquele colar do Durin, dizendo que ele pode largar aquilo ali. Então a gente se depara com aquela situação. A gente depois até vê o Durin conversando com a esposa falando que ele é o próximo sucessor, que não tem isso. E o Durin fala umas boas verdades pro pai. E no final a gente vê que o pai manda lacrar aquilo. E galera, eu acho que o rei Durin, ele sabe que tem a possibilidade de ter um guardião lá embaixo, né, dessas veias de Mithril. Eu acredito que ele saiba que ali embaixo tenha um Balrog, ou mais de um, e por isso ele não quer cavar. Só que ele também não quer dizer, porque se ele disser que ali tem Balrog, ele pode criar um pânico dentro daquela comunidade deles ali e acabar que os anões queiram ir embora, fugir, não queiram morar mais ali. Então eu acredito que ele guarda aquela informação para ele. Não é só pela periculosidade de tirar aquele Mithril, mas por ele saber que existe de repente um Balrog ali guardando aquele tipo de metal precioso. Porque a gente vê nesse episódio que quando o Mithril ele chega perto daquela folha, né, que está toda ali corrompida, ele automaticamente faz com que a folha regenere, volte ao seu estado normal, né, e que fique mais bonita até do que quando estava na própria planta, né, na própria árvore. Então a gente sabe que o Mithril é muito importante. E a gente sabe que os Balrogs, eles são aliados do lado ruim, né, dessa história. Eles são aliados de Morgoth, que teoricamente devem passar a ser aliados do Sauron. Então, de repente, eles estão ali justamente protegendo aquele material que é um material precioso e perigoso se alguém conseguir extrair para usar contra eles. Então, de repente, o Balrog está ali realmente como um guardião do Mithril. E a gente precisa esperar um pouquinho para ver como é que essa história vai se desenrolar. Mas é bem interessante esse ponto aí, a gente tem que ficar bem ligadinho. Então foi basicamente isso que esse episódio trouxe pra gente, deixando a gente ansioso aí pro último episódio. Então a gente tem que ficar ligado, porque deve vir os Balrogs, esses mantos brancos devem ser explicados, a gente enfim deve ver de repente eles tentando atacar ali aquele senhor e vice-versa. A gente deve ter bastante ação nesse último episódio, mas com certeza a gente vai continuar na curiosidade para descobrir quem é o Sauron. Então vamos ficar ligado nessa pista que o Halbrand deixou durante toda essa primeira temporada. Foram diversas pistas e no final é essa agora que ele se machuca e por fim ele vai ter que ir até os Elfos. E galera, tá muito estranho isso, essa situação desse ferimento, dele ter que se juntar aos Elfos para poder se curar. A gente tem que ficar ligado, porque ó, esse cara é muito esperto, ele é muito inteligente, ele já pode estar bolando ali alguma coisa. Então era isso que a gente tinha para trazer nesse vídeo, eu agradeço o apoio. Galera, ó, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. E semana que vem a gente volta para falar do último episódio da série e fazer uma análise sobre essa primeira temporada. Eu sou o Tkaiser, tamo junto e até o próximo vídeo.